Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Francisco trazendo agora para o Matemática Ninja uma aula de geometria analítica falando sobre baricentro de um triângulo. Bom, primeiramente vamos revisar o que vem a ser uma seviana, né? Seviana é um segmento de reta que liga um vértice de um triângulo a um ponto qualquer do lado oposto. A altura, a bissetriz e a mediana são os três tipos de sevianas que existem nos triângulos. As sevianas dão origem aos três tipos também diferentes de pontos notáveis de um triângulo. O ortocentro, definido pelo ponto O na nossa figura aqui, que é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. A altura é aquele segmento que é medido de forma perpendicular a partir do vértice do triângulo, né? Por exemplo, saindo do vértice C aqui, ó, esse segmento foi traçado formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Sendo assim, esse segmento aqui, CH, é a altura relativa ao lado AB. E da mesma forma que a partir do vértice C a gente traça essa altura, a gente também traça a partir do vértice A e do vértice B. No encontro dessas três alturas, a gente tem o ortocentro. O outro ponto notável é o incentro, determinado pelo ponto I, nessa figura aqui, ó. Ele é o ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo. Bissetriz, o que é que acontece quando a gente traça uma bissetriz? À medida que foi traçado esse segmento CT aqui, esses dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida. E isso também acontece a partir do vértice A e do vértice B. O vértice A aqui também ficou dividido em dois ângulos iguais e o vértice B também. No que se encontraram esses três segmentos, ficou determinado aqui o chamado incentro. E o objeto de estudo da nossa aula aqui é o baricentro, que é o ponto G definido nessa figura. A mediana é aquele segmento que desloca-se do vértice em direção ao lado oposto e quando chega no lado oposto, divide este em dois segmentos iguais. Então esse ponto aqui é o ponto médio de cada um deles. Da mesma forma que isso aconteceu a partir do vértice C, também aconteceu a partir do vértice A e do vértice B. Isso quer dizer que L, M e N são os pontos médios dos respectivos lados. Ao encontrarem-se essas medianas, a gente tem determinado o nosso baricentro. Beleza, galera? Agora vamos aprender a calcular as coordenadas do baricentro. Eu trouxe o triângulo da tela anterior, acrescentando aqui, ó, as coordenadas de cada vértice, tá? As coordenadas do vértice A, do vértice B e do vértice C. Sejam então esses vértices, pessoal, do triângulo ABC, cujas coordenadas são do AX do A, YA, do BX do B, YB e do CX do C, YC. O ponto M, ele é o ponto médio do lado AB. O lado AB ficou dividido em dois segmentos, AM e MB, de mesma medida. O ponto N é o ponto médio do lado BC, ou seja, o lado BC ficou dividido em dois segmentos, BN e NC, de mesma medida. E o ponto L, que é o ponto médio do lado AC. Então, o lado AC ficou dividido em dois segmentos, AL e LC, de mesma medida. As coordenadas do baricentro, que é ABC, ele é dominado pelo ponto G, que aí eu vou chamar as coordenadas dele de x do G e y do G, elas são obtidas pela relação que nada mais é do que uma média aritmética de acordo com o tipo de coordenada. Por exemplo, a abscissa, o x do G, ele é uma média aritmética das outras abscissas, do x do A, do x do B e do x do C. Como são três pontos, a gente soma os três valores de x e divide por 3, estaremos assim encontrando o x do baricentro, a abscissa do baricentro. Mesmo raciocínio para a ordenada do baricentro, o y do baricentro. Eu vou somar os três valores de y dos três vértices e vou dividir por 3. Sendo assim, a gente tem as coordenadas do ponto G, do baricentro do nosso triângulo. Agora, uma propriedade, pessoal, bastante importante está relacionada aos segmentos que são definidos dentro da figura, tá? Vamos analisar aqui, ó. O baricentro divide a mediana relativa a um lado em dois segmentos. O que vai do vértice até o baricentro e o que vai do baricentro até o ponto médio do lado oposto. O primeiro tem o dobro da medida do segundo. Vamos traduzir isso aqui. Por exemplo, a partir do vértice A aqui, a gente traçou essa mediana até o ponto N. O que ele está querendo dizer aqui é que esse segmento que vai de A até G, ele tem a medida dele que é o dobro da medida de G até N. Ou seja, AG, ele mede o dobro de GN. Mesmo raciocínio para as outras duas medianas, ó. O segmento BG, ele mede o dobro do segmento GL, assim como o segmento CG,
ele mede o dobro do segmento GM. E aí a gente vai definir essas relações aqui, ó. AG, tá aqui AG, ele é igual a 2 vezes GN. Da mesma forma que BG é igual a 2 vezes GL. BG é igual a 2 vezes GL. E finalizando aqui, a gente tem CG, que é igual a 2 vezes GM. Então CG é 2 vezes GM aqui. Beleza, pessoal? Vamos ver alguns exercícios aqui, ó. O primeiro, determina as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices A27, B53 e C22. Fácil demais, galera. O que é que a gente vai fazer? Primeiramente, batizar o nosso baricentro de G e suas coordenadas XG e YG. E aí utilizar a nossa formulazinha, né? Quem vai ser o x do G? X do A mais x do B mais x do C dividido por 3. Colocando os valores, ó, x do A é 2, x do B é 5 e x do C é 2. Somando os 3 aqui em cima, 2 mais 5 dá 7, 7 mais 2 dá 9, então ficamos com 9 dividido por 3, que é igual a 3. No y do G é a soma dos 3y dividido por 3. Então o nosso y do G vai ser y do A, que é 7, mais o y do B, que é 3, mais o y do C, que é 2. 7 mais 3 é 10, 10 mais 2 é 12, então ficamos com 12 dividido por 3, e 12 dividido por 3 é igual a 4. Sendo assim, o baricentro do triângulo, ponto G, possui suas coordenadas iguais a 3 e 4. Bom, vamos ao segundo exercício aqui. Determina as coordenadas do vértice B do triângulo ABC, sabendo que seu baricentro tem coordenadas G, 2, 8 e que os outros dois vértices são A, 3, menos 2 e C, menos 1 e 6. Agora é um pouquinho diferente, ele deu o baricentro e está pedindo as coordenadas de um dos vértices do triângulo. Então vamos lá, de acordo com o enunciado, o que é que nós temos aqui? X do G é 2 e Y do G é 8. Tá aqui, ponto G, X e Y, né? Temos também o X do A, que é 3, e o Y do A, que é menos 2. Tá aqui o X do A e o Y do A. E o X do C, que é menos 1, e o Y do C, que é 6. Tá aqui menos 1 e 6. Aí eu vou pegar a fórmula do X do baricentro, da abscissa do baricentro, e substituir as informações que a gente tem. O X do G, X do A e o X do C. Fazendo isso, ó, no lugar do X do G eu vou botar 2, no lugar do X do A eu vou botar 3, e no lugar do X do C eu vou botar menos 1. E aqui vamos fazer alguns cálculos prévios aqui, ó. Aqui em cima eu tenho 3 mais X do B mais menos 1. Esse mais menos 1 é a mesma coisa que menos. Então eu posso subtrair aqui 3 menos 1, que vai dar 2. E aqui na diagonal eu posso multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Sendo assim, eu fiquei aqui em cima com 2 mais x do B igual a 6. 2 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Sendo assim, x do B é igual a 4. Mesmo raciocínio para o y do G. Vamos substituir as informações que a gente tem. O y do G é 8, o y do A é menos 2 e o y do C é 6. Mesmo raciocínio que a gente usou aqui em cima para os cálculos, ó, o menos 2 mais o 6 aqui, a gente pode fazer logo essa operação, que é a mesma coisa de 6 menos 2, que vai dar 4. Então aqui em cima ficamos com 4 mais y do B. E na diagonal a gente tem 8 vezes 3. Então ficamos aqui com 4 mais y do B é igual a 8 vezes 3, 24. 4 que está somando vai passar subtraindo, então y de B vai ser 24 menos 4. Conclusão, y do B é igual a 20. Logo, as coordenadas do ponto B que estamos procurando são as coordenadas 4, 20. Beleza, pessoal?